Bom dia, desculpem, boa tarde a todos. É um grande prazer retomar nosso contato. Na aula de hoje, nós vamos analisar a parte final relativamente à questão da arbitragem e, posteriormente, vamos iniciar o estudo dos contratos internacionais. Eu relembro a todos que estamos no final do semestre, mais uma, duas aulas, e, evidentemente, a matéria estará devidamente incorporada e, portanto, plenamente satisfeita para todos os efeitos. Bom, pessoal, nós vamos iniciar, então, esta análise através do estudo da arbitragem internacional, certo? Eu gostaria, em primeiro lugar, de garantir que nas aulas anteriores já analisamos a questão da arbitragem sob o ponto de vista do direito interno e, ora, nós vamos analisar a arbitragem, repito, sob o ponto de vista do direito internacional. Lembrando um pouco o que já foi ministrado. A arbitragem, pessoal, é um método alternativo de soluções de conflitos internacionais, assim como é de conflitos internos. É um meio, evidentemente, extrajudicial, ou seja, ela suprime a participação do poder judiciário, né, no qual as partes vão submeter o seu conflito àquelas questões que tiverem sob o ponto de vista litigioso, sejam as questões presentes, sejam as questões futuras. Isto quer referir-se, então, à ideia de que o primeiro ponto de destaque que devemos relembrar em relação à arbitragem é o fato de que as partes, por si só, resolvem escolher o sistema de solução de suas controvérsias. Ou seja, eles optam pelo sistema arbitral e, portanto, renunciam ao sistema determinado pelo Poder Judiciário ou pelo processo tradicional, como quiserem. Estas questões que eventualmente venham contemplar as relações jurídicas mantidas entre as partes, elas serão submetidas a um árbitro. Árbitro este que, na verdade, configura-se como um verdadeiro juiz, que pode ser tanto um simples árbitro, com uma unidade, ou pode se constituir num verdadeiro tribunal arbitral, quando 2, 3 ou mais árbitros estiverem deliberando acerca da questão. Importante ressaltar que, assim como as partes optam pelo sistema arbitral, é importante definir que estas mesmas partes, certo? Elas vão estabelecer, por outro lado, o nome ou a forma de designação do árbitro, da maneira que lhes aprouver. Ou seja, dentro de um rol de nomes existentes entre órgãos governamentais, entre instituições internacionais de arbitragem, entre organismos que se dedicam também à mesma questão, nós vamos ali definir este ou estes são os árbitros da nossa questão. Portanto, segundo ponto de contato, na verdade, o terceiro ponto de contato. Primeiro, a renúncia ao Poder Judiciário. Segundo, a opção pelo sistema arbitral. E terceiro, a escolha daquele que vai deliberar acerca da questão, o árbitro. Em regra, todas as questões, sob o ponto de vista internacional, elas envolvem questões patrimoniais. Aquelas questões cuja eficácia se define dentro de um sistema vinculado a questões que venham interessar financeira e monetariamente as partes. Então, sobremaneira, então, no âmbito internacional, nós temos que verificar que aquele árbitro que vai ser escolhido será um encarregado da decisão
relativa à mesma questão. Tudo bom, Cristina? Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, obrigado pela presença. No processo, nós estamos falando, Cristina, sobre o processo arbitral internacional, né, que nós não falamos na última aula. Sim. Isso, né? Então, estou recém-iniciando, não te preocupes. No processo arbitral, ou no juízo arbitral, como quiserem referir, então, quem está encarregado de deliberar acerca do caso concreto é o árbitro, ou o grupo de árbitros que vão formar o chamado juízo arbitral. Vejam que, então, similarmente à sentença judicial, certo? A decisão arbitral tem a mesma validade, o mesmo peso e a mesma eficácia. Mais do que isto, ela é uma decisão obrigatória para as partes. Então, vejam, se as partes escolheram o sistema arbitral, elas também vão deliberar acerca da obrigatoriedade de cumprimento desta respectiva decisão. Assim sendo, nós revemos rapidamente aqueles dois contextos relativos ao início da instrução arbitral. Nós vimos que a chamada convenção arbitral é a fórmula pela qual, certo, se estipula a aplicação do sistema, fato que está consolidado através da chamada Convenção de Nova York. Esta convenção de arbitragem, que, na verdade, é, portanto, um acordo escrito, onde as partes se submetem à arbitragem, todas as suas divergências, sejam atuais, sejam futuras, de acordo com aquele relacionamento jurídico definido, seja ele contratual ou não contratual, mas invariavelmente patrimonial. No Brasil, o gênero é a convenção de arbitragem, que ela, na verdade, delimita duas espécies que são a fórmula pelas quais as partes deliberam. A primeira, e aqui eu estou repetindo a última aula, aí a chamada cláusula compromissória e a segunda chamada compromisso arbitral. Ora, cláusula compromissória, recordem-se, é um contrato onde as partes em litígio ou que vão eventualmente deliberar acerca da escolha da arbitragem como forma de solução de seus conflitos, certo? É uma cláusula obrigatória. A cláusula, então, é inserida num contrato prévio fixado entre as partes. Vamos imaginar aqui o exemplo. Um contrato de importação e exportação. Vejam que neste contrato incidem dois sujeitos, o importador e o exportador. Estes, eventualmente, ao regulamentarem este contrato, vão estabelecer todas as fórmulas e condições estabelecidas para aquele tipo de relacionamento jurídico, certo? Dentre estes, eles podem, de plano, estabelecer a aplicação da regra arbitral. Podem estabelecer, por exemplo, numa determinada cláusula do contrato, a seguinte disposição: as partes em comum acordo elegem para a solução de seus conflitos o sistema arbitral. Vejam, esta pequena frase, bastante integrativa daquela relação, ela está já diante das partes sendo uma decisão, uma deliberação obrigatória para as partes. E vejam, ela só poderá ser desfeita se houver, novamente, mútuo acordo entre elas para rejeitar a arbitragem e optar pelo sistema judicial. Assim sendo, se houver recusa de um dos contratantes, vamos imaginar,
o importador em efetuar o posterior compromisso arbitral. O compromisso, na verdade, é aquela deliberação posterior que nasce quando já se estabeleceu o conflito e onde nós temos plenas condições de delimitar quem é o árbitro que vai ser competente para deliberar sobre este assunto, certo? E, em segundo, qual é o objeto da discussão posta? Eles já estabelecem ao árbitro o que querem que seja resolvido. E, em terceiro, que esta decisão será obrigatória. Então, vejam, a cláusula compromissória sempre antecipa-se à existência de um eventual conflito e resolve já a forma de solução dos conflitos. Por outro lado, o compromisso, aquele que se estabelece a posteriori, seja complementando a cláusula, porque a cláusula, por exemplo, não definiu quem é o árbitro, qual é o objeto, e, afinal de contas, que a decisão é obrigatória, inserindo, então, as particularidades oriundas do conflito ou do litígio que sobrevier. Ok? Muito bem. Então, se uma das partes recusar o compromisso arbitral, tendo assinado uma cláusula arbitral anterior, o outro compromitente, aquele que também assinou a cláusula compromissória, poderá obrigar o seu adverso a resolver o conflito através do método previamente elaborado. Assim sendo, certo? Este comprometimento a posteriori só poderá ser exercido pela parte que pretende o cumprimento efetivo da arbitragem, certo? E que será procedido mediante intervenção, agora sim, do Poder Judiciário. Vejam que só o Poder Judiciário regular, tradicional, tem o poder de obrigar a cumprir a cláusula chamada arbitral e deliberar que as partes devem firmar o compromisso arbitral. Por outro lado, este compromisso também é um contrato, onde finalmente elas decidem que vão resolver os litígios por esta forma. E isto é coercitivo, isto é obrigatório para as partes, certo? Muito bem. O aspecto que mais importa dentro da arbitragem comercial internacional é exatamente este aspecto mercantil que envolve as questões de direito internacional privado. Ou seja, a concepção comercialista das pretensões estabelecidas pelos contratos existentes entre um cidadão nacional e um estrangeiro, por exemplo, né? Ou entre várias partes nacionais e várias partes estrangeiras, de acordo com a concepção do conflito originado. Vejam, a arbitragem será dita internacional quando, diante de algum daqueles elementos de conexão que nós já estudamos, certo? Desenvolver-se além das fronteiras dos países. Ou seja, ela regula as relações entre um brasileiro e um sueco. Ela regula uma relação entre americano e vários franceses. Essas relações transcontinentais, transnacionais, e que têm um cunho eminente privado, porque sintetiza-se na incidência de um conflito mercantil, certo? Ela, na verdade, é um acordo com um fixado objeto para a lide. Nós
Evidentemente, quando optamos pela arbitragem, nós temos plenas condições que, diante do conflito que foi determinado naquela relação, possamos definir: eu quero solver a questão dentro do sistema relativo à forma de pagamento do negócio, que eventualmente foi desvirtuado por uma das partes, né? Então, vejam, eu posso estabelecer o objeto de antemão através do conhecimento que tenho a respeito do sentido e do alcance daquele conflito. Aqui eu posso estabelecer, então, além do objeto da lide, né, eu posso estabelecer quais são as partes e quem são os árbitros, ou aonde vai se realizar o juízo arbitral. Vejam, Professor, só uma pois perguntinha. não, claro, Cristina, pode perguntar. Quando o senhor fala assim, professor, nessa parte arbitral, o direito internacional, ele não teria que estar envolvido no Brasil sempre, professor? Como é que eu vou utilizar essas leis, por exemplo, as cláusulas, né, de compromisso arbitral e tudo mais, se o Brasil não está no meio? Bom, deixa eu fazer um esclarecimento que Eu acho que... talvez você ainda não tenha bem captado. Vamos fazer isso. Aham. O senhor não se importa dessa Não, pergunta? até porque você vai retirar uma dúvida agora que não pode continuar. Por isso que é Ah, obrigada. importante que você pergunte. Em primeiro lugar, nós estamos estudando direito internacional privado Privado. brasileiro. Nós não estamos estudando um Sim, direito internacional privado francês, americano ou outro. A sim. nós interessa as relações entre nacionais brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil, ainda que estrangeiros, certo? Ah, Que sim. Tá, tá, estão tá. Não, aqui agora eu entendi. estabelecidos e, portanto, têm relações com pessoas estrangeiras de Sim, qualquer sim, parte do não, mundo. é que eu entendi errado. Eu estava entendendo, quando o senhor começou a falar agora, um pouquinho antes, eu estava Uhum. entendendo que era uma coisa específica da França com os Estados Unidos. Aí eu fiquei pensando, mas o que É, que vai, como é que vai caber alguma coisa nossa? Não, nós nem tem teríamos, alguma... nós nem Tá, não. teríamos condições, né? Nós nem É, teríamos exato. condições Isso de eu analisar achei. todos os direitos internacionais privados do mundo, Isso, professor, que né? bom. Entendeu? Eu Então, cada estado seria... tem o seu direito internacional Aham. privado. E essa é uma Tá certo. disciplina, portanto, de direito interno e não de direito internacional propriamente dito. O Sim, efeito é internacional, sim, né? sim. E é importante que você resguarde essa ideia, porque ela é nuclear, para que você não fique Sim. pensando que tem que analisar questões vinculadas a direito comparado. Não é isso. Tá. O direito comparado é que vai comparar o direito francês ou o americano, estabelecendo regras diferenciadas ou igualitárias entre eles, ou mesmo normas de conexão e o que elas simbolizam. Isso seria para um estudo mais aprofundado ao nível Sim. de pesquisa, vamos falar assim, mas não Uhum. propriamente de aplicação prática. Não, não, eu levei Vocês, até um susto, professor, porque eu achei, mas como isso? Deu, não, deu uma fugida aqui. é de uma importância nuclear. Muitas pessoas terminam o curso e não entenderam e não questionaram. Por isso que é importante questionar, né? Então, assim, ó, por mais boba, repito, mais boba que seja a pergunta, nunca deixem de perguntar. O É, professor aqui não está ela foi aqui para idiota. criar um empecilho ao seu conhecimento, mas trazer-lhe. Foi uma pergunta idiota, professor, Não, mas não foi acontece o idiota, não seguinte, foi idiota, é que foi muito inteligente até. na hora eu pensei, mas como, né? Sim, Será que... Aí eu entendi pensei, perfeitamente. perdi alguma coisa, porque Na eu verdade é ia dizer isso, a gente que não estou tem condições. atrasada, né? Eu só vou estudar aquela relação de direito internacional privado brasileiro com qualquer outro país do mundo quando elas estiverem intercorporadas, né? Ou seja, eu preciso saber se prevalece a lei brasileira ou prevalece a lei francesa, se prevalece a lei brasileira ou americana, né? Assim por diante. Isso é o direito internacional privado, mas sempre partindo do foco básico que a estrutura é de direito
nacional, tá? Sim. Tá. Uhum. Ok. Desculpa Bom, aí. não desculpa, continue perguntando. É importantíssimo, talvez você depois, quando seus colegas observarem este slide, possam também alterar o seu conceito a respeito disso. Muito bem. Veja que a lei brasileira não conceitua uma arbitragem internacional propriamente dita. Ela tem uma análise da arbitragem sob o ponto de vista de direito interno, certo? Foi o que nós vimos na última aula. No entanto, o artigo 24 desculpem, 34 desta lei de arbitragem adota para estabelecer se é nacional ou se é estrangeira o critério geográfico. Assim sendo, uma sentença proferida fora do Brasil é uma sentença arbitral internacional. Uma sentença proferida no Brasil, sob o aspecto internacional, é uma sentença de direito interno, arbitragem interna do Brasil. E é só isso que as diferencia. Ou porque ela foi resolvida no Brasil, ou porque foi resolvida no exterior. E a lei brasileira diz, é internacional todas aquelas decisões que foram procedidas fora do território brasileiro. Deu para entender, Cristina? Certo? Deu, professor, sim. Eu Tá bom. demoro para ligar aqui, ativar o mudo. Não, então estamos aguardando, sem problema. Bom, no âmbito internacional, também como no âmbito interno, o que as partes em litígio fazem? Elas escolhem o árbitro. Ou mesmo o critério para a designação destes árbitros. Vejam que quando se escolhe o árbitro, nós estamos deliberando acerca de uma pessoa que já está pré-habilitada para tal função. Se eu quiser, portanto, deliberar uma questão envolvendo o refino de petróleo, propriedade intelectual, certo? Questões envolvendo orçamento do Estado, entre outras questões típicas e práticas, eu vou estabelecer a opção de um árbitro que tenha competência técnica nestes assuntos. Ou seja, alguém que é letrado, jurisconsulto neste assunto, não necessariamente alguém que tenha renomado conhecimento jurídico, porque a arbitragem não se faz só exclusivamente com operadores do direito. A arbitragem se faz através de técnicos credenciados em assuntos específicos, material de natureza técnica. Ora, nós sabemos que, inclusive, os juízes, propriamente ditos, os juízes não têm conhecimento técnico sobre inúmeros assuntos que eles são submetidos à apreciação. E você deve recordar-se, por exemplo, do caso de que você propõe uma ação por erro médico. Quando você leva ao juiz esta informação, com todo respeito ao conhecimento eventual de algum juiz, o juiz não entende de medicina. Ele não estudou medicina. Ele não tem tecnicidade na medicina. O que ele faz nesses casos? Ele vai chamar um perito técnico, médico. Concorda? E com isto ele se vai embasar na resolução que este perito que ele nomeou vai lhe conceder como auxílio para a decisão. A arbitragem não é nada mais do que isso. A escolha de uma pessoa balizada, que ela própria será designada como árbitro, não havendo necessidade de um terceiro, que seria o juiz, porque este técnico é árbitro e tem competência para julgar. E por isso ele está concentrado em rol ou em listas de habilitações diante de uma série de órgãos
estatais e internacionais. Por exemplo, o Itamaraty, em Brasília, tem um rol de árbitros designados para tratar de assuntos relativos às relações internacionais, que é a matéria dada como de competência exclusiva do Itamaraty. Vejam, o diplomata, que eventualmente seja indicado como um árbitro, necessariamente não tem pleno conhecimento em direito. Um diplomata pode ser formado em administração, um diplomata pode ser formado em economia, pode ser formado em qualquer disciplina de cursos superiores. E vejam, então, que esta habilitação que lhe conduz a sua expertise no assunto é fundamental para que ele seja escolhido. E quanto maior a habilidade, maior a competência, mais forte é o vínculo de confiança que as partes vão outorgar a este árbitro. É claro que todo árbitro há que ser absolutamente imparcial. Por isso que se retira invariavelmente de algum ponto onde na hora da designação, onde o órgão que está denominando, está arrolando estes árbitros, esta parte irá, então, concentrar-se na resolução da questão posta. Então, vejam, além de designar o árbitro como pessoa competente, tecnicamente desenvolvida em determinado assunto, certo? Nós vamos ainda, como partes, vamos imaginar eu e você, Cristiano, somos partes de um conflito envolvendo questões internacionais. Nesta correlação, fomos nós dois que escolhemos o sistema arbitral para deliberar. Porque é muito mais importante do que eu trazer isso à discussão e colocar você como ré do processo, no sistema arbitral não existem réus. Ambas as partes são autores. E ambos querem a solução, por isso que buscaram a arbitragem. E vejam, quando eles buscam a arbitragem, é que eles realmente querem saber qual é a melhor solução. Quem melhor interpretará a questão técnica. Isto vai ser de uma fórmula de assessoramento formidável para as partes, porque elas vão se conduzir diante de pressupostos lógicos e de conhecimentos de natureza científica. Assim sendo, certo? Além de tudo isso, dentro da escolha do árbitro, as partes, eu e você, por exemplo, vamos escolher quais são as regras de direito aplicáveis. Eu não estou submetida, nós não estamos submetidos na arbitragem àquela opção, certo? Do direito pré-estabelecido em lei. Por exemplo, quando se fala em contratos, no sistema do Poder Judiciário, nós temos a regra do artigo 9º da Lei de Introdução. Esse artigo 9º vai dizer: nas obrigações, aplica-se a lei do local em que estas se constituírem. Repito, em matéria de obrigações, aplicar-se-á a lei do local em que se constituir a obrigação. Veja que nós estamos, dentro do sistema judiciário tradicional, impelidos a ser e escolher a lei aplicável, a do local em que foi constituída a obrigação. Por outro lado, no sistema arbitral, nós podemos escolher qualquer lei que nos interesse. Eu posso, inclusive, por exemplo, se for uma questão envolvendo conhecimento informacional, informática, eu posso optar nem pela lei brasileira, nem pela sua lei nacional, mas optar por uma lei estrangeira. Como, por exemplo, eu posso optar pela lei norte-americana, que, em princípio, resulta de deliberações muito mais
técnicas do que propriamente jurídicas. Eu posso optar pelo sistema de um tratado internacional já em vigor, mesmo que nós não participemos deste. Nós podemos participar, e vamos ver adiante, da chamada Lex Mercatoria, que é nada mais, nada menos do que os usos e costumes arraigados no sistema do direito internacional privado. Então, vejam, esta faculdade de poder dispor da lei aplicável no direito vinculado à solução judiciária, nós não temos esta faculdade. No sistema arbitral, nós podemos eleger a lei aplicável e, portanto, não há um conflito propriamente dito interespacial privado, porque a solução será dada de acordo com aquilo que nós deliberamos. Isso significa a aplicação do princípio da autonomia da vontade das partes. A vontade das partes prevalece em relação à lei aplicável. E se as partes não quiserem eleger a lei aplicável, elas podem se delimitar aquilo que a lei deliberar, se quiserem também, certo? Vejam, então, que a segunda questão indispensável à análise é que nós temos a consciência e a possibilidade de eleger o direito que para nós seria o melhor aplicável à questão básica. O que mais? Nós podemos escolher o idioma em que vai ser instruído o processo arbitral. Ora, você é francesa, eu sou brasileiro. Se você é francesa, você pode, mediante uma conversação comigo, dizer, quem sabe nós optamos pelo sistema francês ou pelo idioma francês, que seria o idioma, então, oficial daquele sistema arbitral. Ou podemos escolher o sistema da lei brasileira, né? Ou seja, o sistema de um idioma que vai traduzir toda a estrutura do sistema através do idioma que foi escolhido. Nós podemos escolher, enfim, o sistema da língua inglesa, o que é mais tradicionalmente utilizado, e assim por diante. Vejam, faculdade das partes e não obrigação de ofício. E, finalmente, o que as partes ainda podem fazer? Correlatamente, as partes ainda podem escolher o local em que o julgamento será proferido. Porque no dia que nós nos reunirmos com o nosso árbitro para deliberar a questão, o árbitro já vai ter, eventualmente, transcorrida toda a instrução probatória que ele delimitou, e ele vai dizer, aqui será agora proferida, então, a decisão final, o que nós vamos chamar de laudo arbitral ou sentença arbitral. Este local onde foi realizada a arbitragem também é opção das partes. Vejam, então, que essa arbitragem internacional está assentada quase que integralmente neste mesmo princípio, o princípio da autonomia da vontade das partes. Então, nós detemos ampla liberdade para traçar as regras, até de natureza processuais, que o conflito, eventualmente presente ou futuro, venha a ser dirimido. Certo? Tudo certo, Cristina? Tá dando para entender? Sim, sim. Não há problema. Então, vamos lá. As normas adotadas pelas partes, é claro, não podem chocar-se com disposições internas de seus respectivos ordenamentos jurídicos. E quando eu falo em choque, eu estou falando ou reincorporando aquela ideia inicial de que as disposições que são delimitadas, deliberadas e decididas no laudo arbitral, na sentença arbitral, não podem se chocar com aqueles princípios de ordem pública, seja interna, seja externa. Não podem ofender a soberania nacional e não podem ofender os bons costumes.
porque se isto ocorrer, esta deliberação não será aplicada. E, portanto, outra terá que ser proferida. Então, vejam, o que eu estou falando é que, ainda que tenhamos imensa liberdade de opção, nós temos que nos restringir àquilo que a minha legislação e a sua legislação conhecem como válido, regular e que não ofenda a ordem pública do meu país ou do seu país. Porque, afinal, num dos dois países, a questão vai ter que ser posteriormente executada. Ok? Bom, a Lei 9.307, que é a Lei da Arbitragem Interna, de 96, certo? 9.307 de 96, no artigo 31, ela exclui a necessidade de homologação de sentenças arbitrais estrangeiras ao crivo do nosso Poder Judiciário. O que significa isso? No sistema interno, a lei brasileira de arbitragem não pede, não promove, não exige que se homologue uma sentença arbitral estrangeira para que ela seja admitida pelo nosso Poder Judiciário. Por quê, pessoal? Porque a sentença arbitral, porque o laudo arbitral é título, no Brasil é título executivo judicial, tem o mesmo valor da sentença judicial. Portanto, pode plenamente e diretamente ser executado. Guardem, portanto, esta deliberação, artigo 31 da Lei 9.307 de 96. Ok, pessoal? Vamos lá. Bom, se nós estamos entendendo relativamente bem, e se não tiverem, me perguntem novamente, se estamos entendidos dentro dessa estrutura, nos cabe analisar agora quais são as fontes da arbitragem internacional. Nós vimos que as fontes do direito internacional privado, lá no início do semestre, eram as leis internas, certo? Aqui no Brasil, a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Segundo, os tratados internacionais também são fontes do direito internacional privado, porque muitas vezes são os tratados que unificam as regras para viabilizar a inexistência do conflito. Ainda mais do que isso, o costume internacional. Regras e praxes reiteradas em determinados sistemas jurídicos. Mais do que isso, todo o conjunto da jurisprudência arbitral dos tribunais nacionais e estrangeiros sobre aquele tema. Elas levam à concepção de uma solução magistral para a questão arbitral, se tiver analogia com estas. Adiante, a doutrina e os princípios gerais de direito também são fontes acessórias primordiais para as fontes básicas da arbitragem internacional. E, finalmente, mais uma fonte do direito internacional privado que não é nominada regularmente, porque ela tem uma compatibilidade exclusiva com as fontes da arbitragem internacional. E esta é a chamada lex mercatoria. Repito, lex mercatoria. Em outras palavras, L-E-X, espaço, mercatoria, certo? Ou seja, e o nome é este mesmo, não tem outro nome traduzido para a língua portuguesa, é lex mercatoria, porque assim é conhecido internacionalmente. É uma palavra redigida no idioma latino e que corporificou-se como o quê? Certo? Aquela que consiste num conjunto de regras de direito conhecidas e utilizadas mundo afora, sem qualquer vínculo com algum sistema legal já existente. Ou seja, são normas que estão fora dos sistemas legais vigentes no mundo.
Eu não posso utilizar leis internas porque elas não tratam deste assunto. Então, a lex mercatória é este conjunto de regras que não estão especificadas, por exemplo, né, na lei interna. E assim sendo, certo? Elas têm por fundamento, esta lex mercatória, também os usos e costumes internacionais. Ou usos e costumes que são admitidos pelas partes que se encontram em litígio para solvê-lo através da arbitragem. Muito bem. Então, esta chamada lex mercatória, ela é adotada através de reiteradas chamadas cláusulas padrão. Nós elaboramos algumas cláusulas sobre determinados pontos contratuais que são um padrão para todo mundo. Depois adiante eu vou ler algumas. Vamos falar de contratos tipo, contratos pré-moldados dentro de um sistema da lex mercatória e de todas as outras práticas que são reconhecidas internacionalmente, certo? Então, vamos analisar estas questões. Veja que esta última fonte, a lex mercatória, elas, embora ela seja existente no sistema internacional, certo? Elas não têm a identidade daquelas fontes tradicionais, porque aquelas fontes tradicionais, elas são válidas para todos os sistemas internos. Agora, a lex mercatória vai funcionar para o sistema de arbitragem internacional especificamente. E vão tratar, evidentemente, pelo próprio nome, de questões envolvendo aspectos mercantis ou aspectos comerciais das relações entre sujeitos. Certo? Muito que bem. Aí nós temos ainda, pessoal, que esta fonte básica da arbitragem internacional, que evidentemente até hoje vocês talvez nem conhecessem, ele, em princípio, está sempre consolidado ou arraigado nos chamados princípios gerais de direito. O que são os princípios gerais de direito? São as regras que são admitidas universalmente por sua estrutura e abrangência. São aceitas internacionalmente, independentemente de estarem escritas ou de resultarem de leis estabelecidas sobre o assunto. Os princípios gerais de direito são aqueles que informam a arbitragem internacional e, mais especificamente, a lex mercatória. Estes princípios são as questões de natureza ética, de natureza moral, que devem prevalecer nas relações internacionais. Por exemplo, o princípio que todos conhecem do pacta sunt servanda. É um princípio que se consolida no princípio da obrigatoriedade dos acordos estabelecidos pelas partes. Ou o princípio da responsabilidade internacional dos Estados, que também se considera como um princípio geral que estabelece a seguinte regra: aquele que causar dano a outrem está obrigado a repará-lo. Isto hoje foi consolidado em uma lei civil específica, mas isto é um subsídio trazido pelo direito dos princípios gerais. Assim sendo, este conjunto de normas que englobam, então, estes princípios gerais, usos e costumes, e formam um conjunto de normas que são consagradas internacionalmente, então, elas, na verdade, são aquelas que se encontram consolidadas num cenário próprio do comércio internacional. Certo? Hoje, nós denominamos a lex mercatória de a nova lex mercatória porque ela foi atualizada, ela foi alterada. Vejam que a sua origem remonta no passado medieval, em que as negociações comerciais entre as partes se faziam sobremaneira no território europeu,
entre países tais como, por exemplo, a Dinamarca e a Itália, como a Inglaterra e a França, entre outros, nascendo estruturalmente das navegações comerciais entre os países e que revelavam a necessidade de sintetizar, facilitar, viabilizar até a própria comunicação entre esses povos. Não esqueçamos, né, que a intercorrência de dúvidas em comércio internacional naquela época era intenso. Ninguém estudava idiomas. Não havia estudo de idiomas. As pessoas tinham que se fazer entender. E a habilitação para os idiomas se fazia com a praxe, o uso e o costume, muitas vezes através de gestualidades, de vocalidades trazidas entre as partes, de siglas condicionantes à estrutura de um determinado direito. Assim, esta nova lex mercatória, que foi atualizada para os dias de hoje, ela se constitui de normas nitidamente anacionais, sem vínculo de nacionalidade nenhum. Elas são forjadas dentro do costume internacional e são forjadas dentro dos princípios gerais de direito. Repito, desvinculadas de qualquer ordem jurídica estatal. E que evolui para um direito chamado transnacional. Por quê? Porque todos os povos do mundo utilizam-se deste jargão e aceitam a aplicação da lex mercatória, que pode ser utilizada pelas partes como a fonte básica para solver conflitos internacionais nesta base. Ou seja, eles determinam a criação de um direito transnacional entre os países e que se estabelece, então, como uma regra unificadora e delimitadora dos princípios básicos destas regras. Ora, uma das grandes questões que envolvem os conflitos internacionais estão subjugadas naquela constante integração entre Estados. Nós hoje não vivemos absolutamente sem uma integração econômica de Estados, ou entre os seres humanos, ou entre os seres vinculados às pessoas jurídicas. Todos nós negociamos amplamente no cenário internacional. Nenhum Estado do mundo está só. Todos precisam de uma inter-relação com os demais Estados, no sentido de inserir em suas economias exatamente o quê? Exatamente aquilo que, evidentemente, eles não produziam. Ora, se eu sei que a Índia, por exemplo, é o magistral ponto de focalização de regras envolvendo informática, eu, evidentemente, quando eu utilizar este princípio da lex mercatória, nós vamos estabelecer contratos mercantis, né, que são exatamente aqueles que mais incidem nos conflitos internacionais privados. Então, vejam, nós estamos preocupados em resolver conflitos contratuais, sobremaneira. E é por isso que o ponto seguinte a esta matéria vai tratar exatamente do foco, contratos internacionais. A busca de uma solução extrajudicial, através da arbitragem, em muitos casos, ocorre em razão de que muitas são as imposições fixadas pelo Poder Judiciário que prejudicam a evolução das decisões que devam ser tomadas, mormente no cenário internacional. Ora, se nós sabemos que existem vários elementos que
inviabilizam uma rápida, uma célere, uma adequada solução judicial, nós podemos optar pela arbitragem, porque nós, com a arbitragem, evitamos o quê? A elevada cifra dos valores vinculados às custas judiciais, da morosidade da justiça, da falta de conhecimento específico pelos juízes, né? A falta de previsibilidade de casos que a esfera internacional possa fazer carrear a estes juízes, sem falar no eterno e exagerado sistema de recursos que nos conduz. Tudo isso é impedimento à evolução de um sistema rápido. E a nível de direito internacional, nós não podemos esperar 10, 9, 8, 100 anos para resolver um conflito. Os conflitos serão procedidos na arbitragem de modo simples, menos ritualizado e pouco formalista. Além de que é mais célere, muito mais célere, e outra qualidade, sigiloso. Ao contrário do sistema judicial, que é um sistema que publiciza todas as suas decisões, torna conhecidas, o sistema arbitral, quando trata de segredos de indústria, segredos do comércio, negociações vinculadas a vínculos de natureza tecnológica que não possam ser transmitidos, estas decisões, a pedido das partes, podem ser sigilosas, podem estar concentradas na solução apenas das partes envolvidas no conflito e do árbitro, mais ninguém. Professor, na verdade, é melhor, porque o objeto dos dois é que seja resolvido o mais rápido, com menor valor, né? Uma simplicidade. Então, é isso que diferencia, né? Por isso que vai mais rápido. É essencial, né? Que a vantagem, o sistema interno ainda se admite, mas o sistema internacional isso é inadmissível. E muito em breve, com a edição da lei de arbitragem, que historicamente é muito nova, de 96 apenas, vocês mesmos, como profissionais do direito, vão utilizarem-se muito da arbitragem, porque ela se torna muito mais adequada e correta quanto à decisão tomada. Quantas decisões são tomadas erroneamente pelos juízes e que, infelizmente, são reiteradas pelos tribunais? Quantas? Eu conheço inúmeras, entendeu? E veja, nós temos um sistema recursal que vai repetindo as coisas e que não muda a concepção, podendo fazer influir questões de inovação que sejam necessárias à boa solução daquele conflito. Então, ou seja, só o fato de não exigir-se publicidade de processo, isso já é algo que conduz vários segredos de indústria, vários segredos de comércio, à opção imediata pela arbitragem. Certo? Vejam só, então acho que bem tu pensas, né, Cristina, em relação a esta focalização. E me parece que estás concebendo bem, então, né, o que está sendo analisado. Que é muito melhor, né? Até porque tu bota toda uma engrenagem jurídica. Toda uma engrenagem jurídica que é caríssima, que custa ao morosa. Estado, que custam ao Estado um preço aviltante, que é evidentemente contemplativa de questões exclusivamente legais, se não for legal não vale, professor, né? E que vão se submetendo a isso, né? Sim. E uma coisa importante aí, muito mínima, mas muito importante, é que não acaba em litígio,
porque ambos querem a A solução. decisão é tomada. Aonde entra o litígio, mesmo que Exato. quisessem fazer fizessem o mesmo objeto, no caso da Sim, arbitragem, se fosse feito através do do mundo judiciário. jurídico, através do jurídico, do judiciário, Aham. ia acabar dando litígio, porque como advogado tu vai sempre achar uma coisa, Uma outra, coisa, um tu vai, furo, uma tem, tese nova, exato, alguma exato, coisa que, sempre tem, evidentemente, a gente aqui no Brasil está acostumado com isso, né? exato. A gente E sempre encontra um fundamento, né? sim, até porque o estudo do direito é exatamente isso, né? Exatamente isso, exatamente isso. Então tu não pode chegar e dizer, ah, não, tá tudo bem, mas tu já vai pensar com a bola de cristal lá no Não, futuro. não, tu vê assim, ó, Só depois que que uma decisão judicial, por mais inteligente que ela seja, capaz, nós ela temos pela pode não frente ser todo um sistema justa. executório, né? E na É, execução se renova todo o processo de novo. tudo de Nós temos novo. defesa, temos embargos da execução, nós temos recursos desses embargos, isso aí leva à eternidade os processos. E há situações que não pode demorar, tem que ser Então, rápido. então você veja, um sistema arbitral que não tem recurso, é a última instância. Aquilo que for decidido está decidido, desde, claro, não tem havido alguma violação por vícios de consentimento, corrupção do árbitro, alguma coisa assim, Aham, né, que conduziria a uma nulidade, mas no caso ela é definitiva, né, e sim. imutável em seu conteúdo, nós não abrimos espaço para maiores discussões. Né? É. O único problema que pode emergir na arbitragem é o fato de uma das partes ir resignada com a decisão que foi tomada, não pretender cumpri-la. E a decisão a ser cumprida é obrigatória também, porque nós montamos, recordem-se, um compromisso arbitral e uma cláusula arbitral que obrigam Exato. também. Então, nós estamos cometendo Mas mais uma aí, heresia. mas Né? aí, professor, ele já estava querendo entrar em litígio, ele só estava ganhando tempo, porque Aham, a pessoa exato, é 90%. não, eu acho que aí, nesse caso, é É. o melhor A mesmo. tendência natural dentro do sistema interno, desde que o Brasil se adapte aos princípios básicos do direito internacional, porque nossa Constituição é extremamente legalista, extremamente, digamos, corporativa interna, e ela fica preocupada apenas com a aplicação da lei, por exemplo, nos contratos autorizar o princípio da autonomia da vontade. Concordas? Ora, Sim, se o contrato é o princípio básico da liberdade entre as partes, por que elas não podem escolher a lei aplicável? O que vai exato. fazer com que elas. Vejam, é de comum acordo, ninguém vai opor nada a ninguém. Se podem ser escolhidas e as partes escolheram o melhor sistema e não o pior sistema. Concordas? É verdade, É, claro. e evidentemente que se não há sistema recursal, este sistema, esta tendência de obrigatoriedade, ela terá que obrigar, eu digo no sistema interno, ao cumprimento, o que não se espera, porque não se imagina no sistema internacional, onde nasceu a arbitragem, nos países europeus, nos países mais desenvolvidos do mundo, onde nasceu esta tendência, lá o princípio do pacta sunt servanda deve ser cumprida reiteradamente, obrigatoriamente. Cumprimento fiel da palavra empenhada. Ninguém postula contra a legem, né? Sim, Postula-se dentro das disposições que foram negociadas. E se eu decidir aplicar a arbitragem, eu jamais serei contra incumprir a decisão, porque é uma incoerência, né? sim, É controvertida essa possibilidade. E aqui nós encontramos um sistema arbitral no Brasil que ainda tem esta nódoa, porque o sistema judiciário vai ter que fazer um assessoramento ao arbitral no momento da execução, concorda? Se eu não claro. cumprir a decisão arbitral, como é que eu vou fazer obrigar a outra parte? Eu vou ter que chamar um juiz de direito que tem poder de polícia, que tem o oficial de justiça, que tem a polícia, tem a brigada militar, tem o exército, que se quiser, para obrigar a cumprir. E no sistema arbitral nós não temos nada disso. Portanto, o sistema arbitral é o sistema mais civilizado que ocorre no sistema mundial. E por É isso ele é verdade. o preferido na ordem interna, desculpe, na ordem internacional.
até porque ele leva a convicção de que as partes assim o fizeram para preservar as suas relações contratuais. Vejam, se eu vou discutir com o importador dos meus produtos, eu vou perder eventualmente um cliente. Agora, se eu discutir com uma razão adequada, este cliente continua sendo meu cliente, porque ele cumpriu a decisão. Né? E veja qual é diferente. Existe um negócio claro, limpo, né, professor? Limpo, tranquilo, sem nenhuma fórmula de intervenção no sistema. E, infelizmente, aqui no Mercosul, Cristina, eu te relato uma grande infelicidade que ocorreu. Nós, quando abrimos o Mercosul no Tratado de Assunção, né, nós estabelecemos que a forma de solução de controvérsias seria as negociações diretas. Ora, como é que nós vamos negociar diretamente entre 4 ou 5 países? Não há uma possibilidade. Negociação direta é típica de 2 países envolvidos no conflito. Os agentes diplomáticos de um país sentam-se à mesa e discutem até resolvê-la. Mas, como isto realmente não deu certo, o que se fez? O Mercosul foi inovado definindo-se corretamente como solução de seus conflitos a arbitragem, ou seja, inseriu-se no sistema internacional. Só que, decorrido algum tempo, inventou-se um sistema de um tribunal de arbitragem para rever as decisões arbitrais de primeiro grau, o que já é uma irregularidade. Exato, já uma é. absoluta irregularidade. Depois não se sabe porque o Mercosul não funciona. Foge do propósito, né? Foge do propósito, se exatamente evitar isso, agora nós criamos vamos falar melhor, um cabide de empregos, né? Esse tribunal arbitral, um cabide de empregos para os chefes de Estado, chefes de governo, etc. e tal, que estão lá condicionados, não fazendo absolutamente nada, porque os países são tudo concordinos uns com os outros, ou discordam e não levam à arbitragem isso. Então, e quando levam é uma questão rara, né? Veja, então, essa ideia não existe na União Europeia. Na União Europeia, a solução é a arbitragem. Mas a situação do sistema europeu é totalmente diversa. Lá, a lei internacional, as regras internacionais estão acima dos sistemas internos. E os sistemas internos têm que se regulamentar pela lei internacional. Professor, olha a observação assim, que agora eu me lembrei de muitos anos atrás. Isso tudo se tornou tão público que não deveria ser público, que estavam falando que a Argentina estava ameaçando o Brasil, e aí o Brasil ameaçou abrir as suas comportas. Não sei se o senhor se lembra disso. Sim. Acabou virando uma palhaçada aquilo lá. Dizendo que as águas do Itaipu iriam inundar Buenos Aires. Eu lembro disso perfeitamente. Isso, e aí o senhor vê uma coisa que era para ser sigilosa, rápida, sem ser contenciosa, virou numa coisa, uma falácia, né? Uma coisa que não existe. Não existe. Essas questões. Quer ver um exemplo? Veja esse seguinte exemplo. O Brasil e a Argentina estavam brigando por uma questão comercial entre si, que comumente ocorre, que não deveria ocorrer, considerando que é um grupo de integração regional, mas ocorre. Tendo ocorrido isso, eles instalaram um sistema arbitral, quando não havia o tribunal ainda. Né? E no sistema arbitral, a Argentina venceu o conflito. Está resolvido, né? Está resolvido. Não, o Brasil o que fez? Ingressou com uma reclamação na Organização Mundial do Comércio, certo? Com o mesmo objetivo. E lá, surpreendentemente, ocorreu o contrário. E aí, qual das duas decisões nós vamos aplicar? Vejam, por quê? Porque se fica experimentando soluções. É verdade. E nós não podemos optar por múltiplas questões envolvendo, tem que ser uma. Né? Mas vamos lá. Contratos internacionais e a chamada lei modelo de arbitragem. Nós temos uma leizinha específica que é destinada às pessoas que querem exercer o comércio internacional, certo?
que vai estabelecer a regra da aplicação da chamada lei modelo. Veja, nós temos uma lei modelo porque é uma lei unificada para todos. É uma expressão da celeridade e da informalidade, assim como a possibilidade de escolha da lei aplicável. Vejam só, tudo aquilo que eu já referi. Fazem com que a arbitragem seja um método atraente e seguro para todos os operadores do comércio, porque ela é igual para todos. Face a estes vários países que perceberam a necessidade de harmonizar o comércio internacional. Ora, o comércio internacional, se nós pensarmos, ele é bastante complexo. Quantas questões que nós temos que resolver ao nível de comércio internacional? Iniciar o primeiro debate direto, o idioma. Segundo problema básico, a questão vinculada à lei aplicável, que não é o caso da lei modelo, certo? Terceiro fundamento, a diversidade dos sistemas jurídicos entre os estados. Um estado administra regras do civil law. Civil law significa o direito escrito, e outro estado, eventualmente inserido na relação, que aplica o common law, o sistema do direito costumeiro. Como é que nós vamos integrar um direito escrito no direito costumeiro? O primeiro problema grave. Então, vejam, esta lei modelo nasceu exatamente para atrair os operadores do direito, atrair, garantindo-lhe seguridade, certo? Internacional na aplicação e, acima de tudo, uma harmonização das relações no comércio internacional para todos. E, para tanto, esta lei modelo foi formulada através da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional, que é a chamada UNCITRAL, porque é do termo em inglês United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL, ou Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional, que tem data de início em 21 de junho de 1985. Esta lei foi alterada em 7 de julho de 2006 e está sendo regularmente empregada nas relações comerciais entre os países mais desenvolvidos do mundo. A chamada lei modelo, ela é tão fortemente aplicada por estes estados que, se, por exemplo, o Brasil, que não queria aplicar a lei modelo, disser que não concorda com ela, aquele outro país simplesmente não vai dar a solução pela mesma. E isto vai causar maiores problemas. Esta lei é a base fundamental do comércio internacional, certo? E eu gostaria de ressaltar que, por exemplo, dentro desta lei, nós temos um capítulo específico chamado Incoterms. Incoterms. Estes Incoterms são expressões singulares, abreviadas, de fórmulas, de cláusulas de um contrato de compra e venda internacional. Por exemplo, Cristina, você já deve ter ouvido o preço FOB, F-O-B, o preço CIF, típico das relações entre países. Vejam só, essas três letras, CIF e FOB, elas esclarecem inúmeras cláusulas que podem ser superadas no contrato. Então, vamos pegar o caso do preço FOB. Preço FOB significa, na sigla em inglês, Free on Board, ou livre a bordo. A expressão parece que não diz nada, mas como ela é repetitiva no comércio internacional, ela já está entendida como toda aquela questão envolvendo a saída da mercadoria até a sua recepção pela outra parte. A saída, o pagamento dos impostos e taxas aduaneiras, a questão relativa ao transporte da mercadoria,
mercadoria, a questão relativa à chegada do produto no porto de destino e a transferência do produto até o local do estabelecimento que o adquiriu. Tudo isso está consolidado no preço FOB. E quando eu digo free on board, eu estou dizendo free, livre a bordo. A bordo só pode ser de um navio. Ou seja, o vendedor, vamos imaginar em inglês, vai levar o produto até o porto mais próximo, onde ele vai desembarcar essa mercadoria e levá-la para dentro do navio, a bordo do navio, a partir do momento em que as responsabilidades são todas adquiridas pelo comprador, certo? Essa é uma das fórmulas. Tem outras fórmulas que são diferenciadas, por exemplo, a venda de um produto que inicia-se e termina nas mãos do próprio vendedor, ou seja, o vendedor vai transitar por todos esses espaços entregando o produto diretamente ao comprador. Ou seja, todos os ônus são só do vendedor. E outras, aquela que o comprador vai buscar o produto e os ônus não são do vendedor. Por que isto tudo? Porque essas 3 letrinhas que correspondem a verdadeiras cláusulas de harmonização entre as partes, elas são minudentemente respondidas no cenário internacional. Na última aula desse semestre, que deve ser, sem ser a semana que vem, provavelmente na outra, não me recordo, nós vamos ter exatamente uma aula sobre os incoterms. Porque nós iniciamos na próxima aula a questão dos contratos internacionais e eu pretendo, pessoal, que vocês consigam entender de uma maneira objetiva esses contratos internacionais. Por quê? Porque eu tentei sintetizar o máximo possível o esclarecimento da extensão e da diferença entre contratos do direito interno e contratos do direito internacional. Isto, com todo respeito, vai determinar uma séria preocupação com os alunos que não estão comparecendo nas aulas aqui ministradas. Porque assim como você fez agora, nós estamos diante de esclarecimentos relativos ao tema. As pessoas vão ouvir isto, vão ficar, o professor não deu essa matéria, ou se deu, eu não entendi nada. Obviamente, porque não participou, né? Eu gostaria muito que fosse uma participação mais efetiva, mas eu espero, sinceramente, né, que dentro desse cenário, você, ao menos, que está aqui presente, tenha luzes e possa realmente admitir, né, o efetivo conhecimento dessa disciplina. Tá ok, Cristina? Alguma observação? Alguma observação? Não, tá tudo bem, professor. Esse incoterm que o senhor falou é que eu não entendi bem, mas o senhor vai explicar na outra aula, né? Eu só quis explicar assim, razoavelmente, eu vou levar depois uma definição através de alguns slides próprios que vão estar lá, tá? E você vai entender porque ela é tudo graficada com o porto de um lado, o porto do outro, tá. O oceano no meio, ou a aeronave, que tipo de transporte é, por que um dá, o outro não dá. Então, tudo isso tem que ser bem esclarecido. Eu fiquei até numa dúvida, mas aí o senhor vai me explicar na semana que vem. Não, mas pode perguntar, sem problema. O senhor disse que o material ele vai pelo navio e é de responsabilidade, do comprador. É isso. O comprador a partir do momento em que ele foi colocado a bordo do navio. Entendeu? Ou seja, todas as despesas que o vendedor teve até ali... Mas o que está no navio não é obrigação, não está sob cuidado do navio? Da empresa que está levando? Temos acessoriamente a responsabilidade do transportador marítimo. Claro que temos. Mas veja, sob o ponto de vista contratual, certo? Essa responsabilidade é uma corresponsabilidade. Ela vai começar com a responsabilidade do comprador, que vai poder, por exemplo, se tiver que implementar uma indenização por perda de mercadoria, alguma coisa, ela vai implementar também uma ação de ressarcimento
contra a companhia marítima, certo? Todas Sim, se sim. integram na mesma relação, Ah, tá. tá? Tá certo. Então é isso, acho que bastante Tá coisa joia. diferente, vamos deixar por aqui para a gente não fazer um emaranhado. Tá. Estamos Eu vi que o praticamente senhor no já fim. marcou a data, né? Dia 23 de novembro. Isso, já Né? coloquei ali. Já vamos Isso. entrar com a prova e já vamos terminando o Aham. semestre, né, A Cristina? prova vai ser a partir da onde, professor? Eu O senhor vou tem... agora estabelecer também no Moodle ali todos os Aham. pontos relativos à prova, tá? Ah, tá Eu vou certo. deixar pré-estabelecido ali para vocês, tá? Tá. Ok. Aham. Muito Então tá obrigado, joia. Cristina, pela Eu que presença agradeço, professor. e por ter abrilhantado essa aula. Um grande Ah, o abraço para senhor. você. Obrigada, Até a professor. próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.